Nós estamos trabalhando a nossa busca pelo Espírito Santo de Deus, o fluir do avivamento na nossa vida e através da nossa vida. E nós estamos aprendendo que para que o Espírito Santo possa fluir na minha vida e na sua vida, nós precisamos ir para a cruz todos os dias, porque onde existe excesso de mim, tem falta de Deus, e onde tem muito de Deus, então ele transbordará e o Espírito dele vai fluir na minha vida, e onde eu estiver, o Senhor usará a minha vida e a sua. Disse hoje de manhã num culto, e repito sem nenhum temor, que nós, enquanto igreja, neste lugar, que estamos buscando o Espírito de Deus, que estamos buscando este fluir do avivamento, que estamos buscando negar a nós mesmos para transbordarmos de Deus, e quando nós cumprimos essas metas, esses pontos que o Senhor tem colocado para nós, quando nós chegamos não à perfeição, porque eu e você não seremos perfeitos nunca, aliás, esse é o tema da pregação da noite, mas quando eu e você damos passos para ir cada vez mais fundo nas águas, que é o convite, quando eu e você, imperfeitos como somos, cheios de defeitos como somos, esquisitos como somos, mas quando buscarmos assim do Senhor, quando nós abrirmos a nossa boca para falar de Jesus, pessoas vão acreditar no Evangelho e farão uma entrega de vida, porque nós nos negamos. Disse que quando eu e você, na busca deste avivamento, nesse negar a nós mesmos, quando eu e você orarmos por pessoas com propósito de cura, o Espírito de Deus fará cura. Eu disse que quando eu e você orarmos por libertação de cativos, o Senhor trará libertação. E o convite é, você quer experimentar disso? Você quer ser este instrumento nas mãos de Deus? Você quer ir mais fundo nas águas? E ir mais fundo nas águas é negar a si mesmo todos os dias. Não é de vez em quando, não é um dia ou outro, mas são todos os dias da tua história. O tema da nossa pregação dessa noite é igreja, lugar de pessoas imperfeitas, como eu e você. Igreja, lugar de pessoas imperfeitas, como eu e você. E quando eu e você olhamos para a igreja, a mistura de pessoas imperfeitas que eu e você somos, e aí eu venho aqui com essa conversa dizer que mesmo imperfeito, se eu busco a Deus, se eu busco o Espírito de Deus, se eu busco desta obediência àquilo que Deus tem falado, sim, Ele vai usar a minha vida e a sua para a honra e glória do nome dEle. Se você quiser experimentar, confie, creia e dê passos. Vamos orar? Nós estamos aqui nessa noite, Pai, na tua casa. Estamos aqui para ouvir um pouco mais da tua palavra. O Senhor tem nos convidado, a nós que estamos aqui, aqueles que estão nas suas casas agora acompanhando este culto, e nós temos nos colocado diante do Senhor para, obedecendo ao Senhor, permitir que em nós flua de fato do avivamento. Permitir que, através de nós, que o teu Espírito possa agir, e que neste agir, que nós possamos levar do teu evangelho a pessoas que estão precisando, assim como alguém um dia se dispôs para trazer a mim e cada um de nós que estamos aqui. Queremos ser nós, fonte segura da tua inspiração. Queremos ser nós, fonte segura de emissários da tua palavra. Queremos ser nós, ó Deus, aqueles que vamos sim levar a palavra e vamos ver conversão. Queremos ser aqueles que vamos levar a palavra e vamos ver cura e que vamos ver libertação. Mas sabemos que o Senhor só fluirá em nós quando nós negarmos a nós mesmos e formos para a cruz e buscarmos o Senhor na nossa vida da forma que o Senhor quer e não o que nós queremos. Então fala conosco nessa noite, a começar na minha vida, e que possamos não só te ouvir, mas mais uma vez eu te peço, nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Eu não sei o quanto te decepciona quando a gente começa lá no mês de junho dizendo nós vamos trabalhar o fluir do avivamento, e alguns talvez pensaram que o fluir do avivamento eram outras posições e não essa, que nós temos sido convidados em todos os cultos, cada desafio maior que o outro, né? Cada desafio mais confrontante do que o outro, tem que perdoar, tem que fechar a boca, tem que parar de falar o que não deve, né? Tem que ser uma igreja de braços abertos, e aí alguém poderia chegar e dizer assim, mas pastor, eu achei que fluir do avivamento fosse outra coisa. Não é. Gente, Deus não vai usar a minha vida e a sua se nós estivermos como nós queremos. Deus é perfeito, Ele tem regras, Ele tem jeito, Ele tem forma, Ele é soberano, Ele é santo.
E embora, de novo, eu e você jamais seremos perfeitos, nunca, não pense. Por isso o tema, eu mudei o tema lá da revista e eu disse igreja, lugar de pessoas imperfeitas, como eu e você, para que eu e você, membros dessa igreja, possamos nos sentir parte dela e possamos abrir os braços para receber todas as pessoas que o Senhor quiser trazer aqui, entendendo que não vai entrar nenhum ser perfeito aqui dentro, mas que eu e você possamos olhar as pessoas e enxergar que sim, elas têm problema, mas nos olhar nesse espelho que o Espírito de Deus coloca e dizer, não posso esperar a perfeição dos outros se eu também não tenho. E entender que Deus quer isso nessa junção, como nós vimos hoje de manhã. Nessa mistura dos imperfeitos, nessa mistura da diferença, somos então a igreja que Jesus usa para a honra e glória do nome dele. O texto que nós vamos começar a nossa reflexão, eu convido você a abrir a tua Bíblia, inclusive você que está em casa, abrir a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, verso de 1 a 4. Tiago 2, de 1 a 4, e nós vamos refletir aqui na palavra. Tiago 2, verso de 1 a 4. De novo, que lindo ver o templo cheio como hoje de manhã, como me alegra. Para você que está em casa, nós temos cuidado, a gente tem distanciamento, todo mundo usando máscara, né? Eu não estou porque não tem como, mas as pessoas estão em núcleos de família, então os que já convivem, o pessoal do louvor fica lá fora, sentadinho, bonitinho, dá dó, mas dessa forma a gente diminui. A gente crê em nome de Jesus que essa semana a gente deve derrubar essa parede, aí o moço já deve colocar as treliças, o telhado deve vir, mais um tempinho a gente já consegue estender a tenda e receber mais pessoas aqui. Mas que bom que você também está em casa adorando ao Senhor conosco, né? Neste tempo tão precioso. Coloca lá uma mensagem no YouTube, no Facebook, dizendo que você está aí, né? Aquilo que Deus está falando no teu coração. Deixa a gente perceber você, porque é muito bom saber que existem pessoas do outro lado, e a grande maioria está lá acompanhando, né? Participando do culto. Isso nos estimula, isso nos alegra. Palavra do Senhor, Tiago, capítulo 2, verso de 1 a 4, diz assim: Meus irmãos, vocês que creem no glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre, fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos seus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos, e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que amam. Tiago está dando uma exortada aqui na igreja, e se ele está fazendo isso, porque esse povo devia estar assim, ó, entrou alguém bonitão lá, bem arrumadinho, o povo, todo mundo ia lá para receber, e se entrava alguém que não tinha uma aparência tão boa, não mostrava como se tivesse um poder aquisitivo, não era tão bem recebido. E sem dúvida, se Tiago está escrevendo assim, é porque o povo neste período estava tendo esse comportamento. Quando a gente vai lá para o livro de Coríntios, aquele texto que eu uso na ministração da ceia, Paulo também dá uma exortada no povo lá, até pela briga na comida que eles tinham na igreja, né? Porque na hora de participar da ceia, Paulo disse, vocês não estão aqui para festa, é para participar da ceia, por quê? O comportamento do ser humano, que era lá no Velho Testamento, que continua sendo hoje, e se eu e você não cuidarmos, nós vamos ter este comportamento errado dentro da casa do Senhor, mas nós estamos sendo ministrados a agir de forma diferente para sermos aquele que agradamos a Deus e que possamos abrir os braços para receber aqueles que o Senhor quer. 1 João, um outro texto, capítulo 4, versos 7 a 8. Abre a tua Bíblia lá, vamos passear um pouquinho pela Bíblia. 1 João, capítulo 4, verso 7 e verso 8. A palavra do Senhor diz assim, queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Nós usamos esse texto hoje de manhã. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor.
Então, primeiro texto, Tiago exorta a não julgarmos as pessoas pelas aparências, e no segundo texto, de 1 João, ele está nos ensinando que se nós conhecemos a Deus, então nós precisamos amar as pessoas indistintamente, porque Deus é amor, e se eu não amo, então eu não conheço a Deus. E o autor deste material que nós estamos seguindo diz assim que uma grande barreira, e eu me lembro de uma das pregações antes de começar a entrar nos passos que nós estamos dando já desde o mês de julho, e nós falamos das barreiras que precisávamos derrubar antes de dar o primeiro passo para entrar na água, e ele diz que uma das grandes barreiras que nós temos, e aí é individualmente, ou talvez a igreja inteira, mas não é aqui, graças a Deus por isso, e que vai nos impedir de viver o avivamento, é quando nós focamos em só querer nos relacionar com um grupo específico de pessoas, ou atacar, estamos na igreja, mas queremos atacar e minar pessoas, e normalmente quando nós começamos, pode ser que quando nós começamos a minar e atacar pessoas, normalmente são as pessoas que estão fazendo alguma coisa que são atacadas e que são minadas. No ditado popular diz assim que lâmpada que não está acesa não incomoda. Ou seja, se você está fazendo alguma coisa na obra de Deus, primeira pessoa que não vai querer que você faça é o próprio demônio. E nós falamos sobre isso hoje de manhã. Por quê? Satanás quer que você tenhamos uma relação com a igreja muito sossegada, que a gente venha de vez em quando, que a gente fique sentado, que a gente não se disponha, que a gente não se movimente, porque quando ele percebe que eu e você nos colocamos em movimento, e ele entende aquilo que Deus poderá fazer através da sua vida e da minha vida, ele vai se incomodar, porque ele sabe que nós vamos vir para o frente de batalha e que nós vamos levar esse evangelho, que nós vamos nos dispor na obra de Deus, e ele vai criar todos os obstáculos possíveis para que eu e você voltemos para casa cheio de mágoa, cheio de rancor ainda, a gente vai e senta e fala mal, e eu também não faço mais nada. Eu gosto de lembrar, quando a gente era criança, com relação à igreja, uma das grandes lutas que ela passa muitas vezes é quando a igreja começa a crescer. Quando a igreja começa a viver o avivamento, ela começa e aqui quando eu trouxe a palavra inicial dizendo que onde nós levarmos o evangelho as pessoas sim se converterão, creia nisso, isso é real, nós já estamos experimentando isso, e aí o normal é o quê? Que venham mais pessoas. O espaço que nós estamos ampliando aqui da tenda, ele já é pequeno. Não pensa você que o templo vai ficar sobrando espaço, porque não, já falta espaço. Nós provavelmente teremos aqui possibilidade para mundo normal, sem pandemia, 160 pessoas, já não cabe a quantidade de membros da igreja, quem dirá das pessoas que estão chegando, das pessoas que têm nos acompanhado. Então, quando a igreja começa a crescer, ela deixa de ser um clube social, onde nós temos um pequeno grupo de pessoas que coordenam, dominam e ditam, mas vão vir pessoas estranhas como eu e vão entrar aqui e vão também querer servir, e eu e você precisamos nos alegrar em ver os bancos cheios, Alguns dizem assim para mim, algumas pessoas chegam e dizem assim, nossa, eu fui no culto, eu não conhecia ninguém, fez, se alegre, louve a Deus, e venha conhecer, Não fique de longe olhando, venha fazer parte, a gente está cuidando, põe máscara, põe 2, põe 3, mas venha, não fique de longe olhando o que Deus está fazendo, venha experimentar aquilo que o Senhor está fazendo. Então nós precisamos nos alegrar, porque viver o avivamento é viver uma igreja que multiplica. Alguns dizem assim, eu não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena. Gente, o que é ser igreja grande, o que é ser igreja pequena? Nós precisamos ser simplesmente igreja, e o grande propósito da igreja não é estar fechada em si mesmo, mas é abrir as portas para receber aqueles que receberam do evangelho, que querem uma mudança de vida e que precisam de mim e de você, que já estamos caminhando há algum tempo para ensinar da palavra, para falar do evangelho, para com amor tomar pela mão, andar a primeira milha, a segunda milha, a terceira milha, quantas forem necessárias. Alguém um dia caminhou com você, alguém um dia investiu na tua vida, alguém um dia se dispôs a te discipular, alguém um dia falou para você com mais profundidade do amor de Deus.
Eu me lembrei agora quando a Raíssa tinha 8 anos, a Raíssa quis o batismo, e o pastor Cleiton, que batizou ela, nós fomos num retiro de carnaval, e a gente saiu do meio do retiro para achar um rio para batizar a Raíssa, porque a Raíssa queria, porque queria, e ele disse assim, eu só vou batizar ela nessa idade porque eu sei que você, Juvenil e a Tânia vão caminhar com ela e discipular ela e ensinar ela, porque era a nossa filha. Então, às vezes, são os pais, né, que ensinam, são os pais que cumprem esse papel. Para mim, que cheguei na igreja depois, eu tive o pastor Silvanir, eu tive o pastor Cleiton, eu tive o Francisco, tive várias pessoas que investiram na minha vida no começo para que eu pudesse aprender. Eu não tinha noção, eu não sabia abrir a Bíblia. E uma das coisas que me alegra é sentar no gabinete, fazer discipulado com as pessoas que chegam ali e eu dou a Bíblia para ela. E elas dizem assim, eu não sei, não tem problema, eu também não sabia. E aí assim, vai lá, vamos brincar, vamos passear pela Bíblia. Gente, é maravilhoso, você vê, a pessoa começa a tomar intimidade com essa palavra. E eu e você somos convidados, neste processo de avivamento, a sermos aqueles que vamos estudar com o outro, olhar nos olhos do outro, contar da nossa experiência, ouvir da experiência do outro. Mas esse não é um papel só do pastor da igreja. Esse é um papel de todo membro desta igreja, de toda pessoa que tem sentado, que tem aprendido para transbordar. Isso é o fluir do avivamento, entendeu? Fluir. É algo que vai sair de dentro de você e que não deve ser você. Porque se for você, não vai fazer a diferença, mas fluir daquilo que Deus está transbordando na tua vida. Sabe quando você põe o copo lá embaixo da torneira e a água vai caindo e esse copo começa a transbordar, ele vai começar a entornar. E nós precisamos receber disso que Deus está falando, negando a nós mesmos, para que transborde na minha vida e na sua, e esse transbordar, essa água que vai transbordar, começa a molhar os pés e começa a tocar o coração, e as pessoas vão querer experimentar um pouco mais dessa água que mata a sede de forma perfeita, e esse é o convite que nós recebemos. Então, qual o propósito real da igreja? Primeiro, a gente viu hoje de manhã que a igreja, antes de ser aqui, e aqui eu vou falar da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, porque é onde nós estamos, mas a igreja lá onde você está inserido, qual é o propósito real da igreja? Antes de sermos a igreja coletiva, nós somos igrejas individuais. Antes de sermos este templo, eu e você somos igreja onde nós estamos durante a semana. E a gente precisa se lembrar disso. Qual é o propósito da igreja coletiva? E qual o propósito de igreja? Coloca o teu nome. Coloca o teu nome, Igreja Antônio, Igreja Matilde, Igreja Jodeli, Igreja... Vai colocando o teu nome. Qual é o propósito da sua vida enquanto igreja espalhada pelo mundo? Quando Jesus morre, os discípulos depois saem, e a gente já vai ver um texto ali, que eu sou apaixonado por ele, quando fala lá, eu acho ele tremendo, porque fala da importância que Deus tem pelo homem. Acontece lá o que a gente chama de diáspora. Diáspora é quando os discípulos e o povo que aceitou o evangelho é espalhado. Ele é espalhado para quê? Para, de uma forma estratégica, o evangelho ser pregado. E esse povo que se espalha, que tinha convivido com Jesus, e se vocês assistem os filmes lá daquele período, vocês vão ver quando eles começam a falar, e eles sofriam uma perseguição que eu e você não sofremos. Uma perseguição que eu e você não temos noção do que é a perseguição, né, daquele povo. Eu fiquei pensando lá no nosso retiro de fevereiro, a gente trabalhar com a igreja perseguida, trabalhar com o teatro da igreja perseguida, porque a gente vai falar de servir, para experimentar um pouco, não que a gente queira, né? Graças a Deus não, mas experimentar um pouco daquilo que aquele povo experimentava naquele tempo por levar o evangelho. E esse separar que acontece faz com que aqueles homens levassem o evangelho que hoje alcança a mim e a você. Agora veja bem, se eu e você somos igreja aqui dentro do templo, domingo de manhã, domingo à noite, na quarta-feira, mas de segunda a sábado, nós não formos igrejas individuais, nós perdemos a oportunidade de semear, de ser sal, de ser luz onde tem escuridão. Então, qual é o propósito da igreja? Para que de fato serve a igreja? Será que é só um lugar onde eu vou cantar? Né? É um lugar de transformação. A igreja é o lugar onde eu e você entramos imperfeitos, saímos ainda imperfeitos, mas tratando os pontos que Deus quer na minha vida e na sua. Entendo perfeitamente que eu, enquanto homem, você, enquanto ser humano, nós não conseguiremos mudar pessoas.
Essa certeza eu tenho. Eu posso sentar com quem for diante do meu gabinete e eu não tenho a convicção em nenhum momento ou a pretensão de olhar nos olhos de alguém. Eu não tenho, gente, diante de Deus, eu falo isso, eu olho para as pessoas com uma paz tão grande e em nenhum momento eu penso assim, qual a estratégia que eu vou usar para mudar? Eu sei que eu não mudo ninguém. Porque eu experimentei a transformação na minha vida vindo do Espírito de Deus. E você pode se instrumentalizar, ser você o instrumento disposto, para que você também possa olhar nos olhos das pessoas que Deus colocar no teu caminho, e você então ter aquele frio na barriga, estômago dói, e fala assim, e agora? Qual é o momento que eu saio correndo porque eu não sei o que dizer? E aí você vai experimentar o Espírito de Deus te conduzindo. E você vai experimentar o Espírito de Deus te usando. E você vai experimentar o Espírito de Deus dizendo coisas através da sua vida. E as pessoas depois olham e dizem assim, nossa, como foi bom sentar, conversar, abrir o coração. E na maioria das vezes a gente nem abriu a boca. Simplesmente emprestamos o ouvido e expressamos o amor de Jesus. Então, eu e você podemos ser esta igreja, se nós assim entendermos que é esse chamado que o Senhor faz na minha vida e na sua. Quando nós entendemos a real função, quando entendemos de fato para o que ela serve, então eu e você não vamos embaçar o crescimento da igreja. Pelo contrário, nós vamos vibrar com o crescimento da igreja. Nós vamos nos alegrar com o crescimento da igreja. Nós vamos transbordar de alegria em ver que a igreja precisa derrubar uma parede e investir um dinheiro para poder aumentar e pensar talvez depois aumenta para lá e orar para que liberem a construção do templo. Enfim, nós vamos nos alegrar com a multiplicação daquilo que o Senhor faz. Nós somos uma igreja que estamos tentando já há algum tempo a trabalhar em pequenos grupos. E é muito interessante porque quando a gente vai trabalhar em pequeno grupo, acontece muito da gente fechar amizade tão forte com alguns, e aí a gente não quer multiplicar aquele pequeno grupo. Mas o grande propósito do pequeno grupo é trazer pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, para isso, eu preciso, de fato, multiplicar ele. Não é um grupo fechado de pessoas fechadas, não é um grupo de relacionamento pessoal. É um grupo com o propósito de levar o Evangelho e eu preciso olhar qual é o momento de multiplicar. Não é de dividir, é de multiplicar. Qual é o momento que eu vou acrescentar outras pessoas? Qual é o momento em que eu preciso abrir o coração dessa forma, assim como também aqui no templo. Hoje não mais, mas eu me lembro antes da pandemia que a gente estava com o templo cheio e tem algumas pessoas que chegaram aqui, inclusive, e ficaram sentadas lá de fora porque não cabia, a gente chegou a ter 110 pessoas, né, aqui, o nosso templo cabe bem acomodado fora, pandemia 90 pessoas, e a gente chegou a ter 100 aqui, muitas cadeiras lá fora, e aí eu me lembro que às vezes chegavam os membros da igreja que chegavam atrasados e tinha alguém sentado no lugar, vamos dizer assim, dele, né? E a pessoa ficava meio assim de cara ali olhando. Nós precisamos ter esse desapego e nos alegrar quando chegar alguém e está sentado no lugar onde você sentou a vida inteira, mas muda, senta no outro lugar, fica lá fora, se alegra com a multiplicação. Porque qual é o propósito da igreja? É levar o Evangelho de Jesus. E ela não vai fazer isso fechada em si mesmo, ela não vai fazer isso centrada em si mesmo, ela precisa estar voltada para fora, para aquele estranho como eu e você, que entra por aquela porta, que precisa ser amado como eu e você fomos aqui um dia. A diferença das pessoas na igreja, né, a história de fechar a panela, de fechar pequenos grupos, para que não entre ninguém, não é algo realmente que agrada ao Senhor. Isso não é ser igreja. Algumas pessoas viveram igreja do passado, viveram uma igreja lá do passado e saíram da igreja. E para ele, a igreja é aquela ainda daquele tempo. São pessoas que estiveram na igreja, que viveram na igreja, saíram da igreja, mas para ela a igreja só serve aquela lá de 30, 40 anos atrás. Sabiam? É muito interessante isso. Não, só pode cantar hino. Não pode, porque ela guardou no coração dela uma lembrança, ela não caminhou com a igreja, e se nós formos à igreja do passado, nós não vamos acolher pessoas. Nós não vamos receber pessoas. As pessoas não vão desejar entrar e estar e ficar neste ambiente. E nós somos territoriais. Interessante, alguns anos atrás a gente foi em Apucarana, bastante tempo,
E nós ficamos só 2 anos lá, né, Tânia? Só 2 anos nós moramos em Apucarana. E aí eu fui pregar, eu acho que lá, né, na igreja lá em Apucarana. E foi tão interessante, gente, como a gente é territorial. Nós chegamos lá, nós começamos a olhar uma igreja grande, né? Na época para a gente era gigante, hoje eu vejo que não era tão grande assim. E nós começamos a olhar e lembrar onde sentava cada membro daquela igreja, inclusive o nosso lugar, no nosso coração ainda estava lá. E a gente marca esses territórios, e a gente precisa ter um desapego. Assim como às vezes a gente precisa exercitar o desapego das coisas que a gente tem em casa, eu não sei aqui quem é apegado às suas coisas, eu não gosto que mexa, que doia as minhas coisas, eu tenho apego nas minhas camisetas velhas, eu tenho apego naquilo que eu tenho lá, né? Eu estou olhando aqui para alguém que eu sei que tem um apego grande nas tranqueiras dele, cada um de nós temos de alguma forma um apego nas nossas tranqueiras, assim também nós precisamos ter o desapego, apego com amor à igreja de Jesus, mas desapego e permitir que entre pessoas, né, que venham pessoas, e aí nós nos tornamos então cristãos maduros. A gente começa a caminhar no Evangelho, vai aprendendo de Jesus, a gente vai amadurecendo, e a gente sai do leite e começa a ir para alimento mais sólido, e a gente começa a expressar deste amor para sermos então aqueles que vamos fazer a diferença. Imagina se você entrou na igreja, você cresceu na igreja, mas você não consegue servir. Não vou perguntar isso, mas deixa eu repensar aqui a minha pergunta. Se você não consegue servir, de fato, o que você pretende ser como igreja? O que de fato você pensa que o Senhor espera de você? Hoje de manhã, um pouco antes do culto, eu acho, estava conversando com a Aline, a Aline falou como a igreja ama. Foi isso, né, que você disse? Como a igreja ama em receber. Como essa igreja tem expressado amor em receber. E a gente precisa, sim, né? Chega alguém que tem uma criança, dá uma atenção, isso é expressar amor. Quem não gosta de receber uma expressão de amor? Quem gosta de entrar num lugar e não ser percebido? É sair da timidez e chegar e dizer, oi, tudo bem, como você está? Né? Talvez você não consiga dizer muita coisa, talvez a pessoa seja tão tímida que ela se encolha, mas ela vai se sentir notada, percebida, ela foi vista, né? Eu estou aqui, eu existo. Alguns anos atrás a gente tentou frequentar uma igreja e nós, durante um mês, nós entramos e saímos daquela igreja 4 domingos sem ninguém nunca olhar para nós e dizer, oi, estão vivos? Eu vejo e eu louvo a Deus, porque aqui a gente não faz isso, e de novo, porque a gente tem ouvido, escutado de Deus. E isso só vai acontecer enquanto você, como membro dessa igreja, se colocar na função, no teu papel também. Talvez a igreja se feche tanto e aí ela não vai fluir do avivamento. E aí ela não vai transbordar deste copo quando ela se fecha em si mesmo e ela não consegue expressar este amor, essa atenção às pessoas que ali entram. O texto de João, capítulo 17, verso 20 e 22, Jesus pede unidade. A palavra diz assim, não peço somente... E olha, esse texto tem um gancho bem interessante. Ele diz assim, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Olha que interessante. Jesus está dizendo assim, vamos trazer esse texto para hoje. Talvez Jesus, vamos brincar aqui com o texto. Jesus está aqui falando assim, Deus, Pai, eu peço não só pelas pessoas que estão aqui agora no templo e pelos que estão acompanhando, mas eu peço também por aqueles que ouvirão a mensagem que eles vão levar. Olha, está dando um crédito para nós. Para aqueles que vão ouvir, eu peço também por aqueles que ouvirão a mensagem. Entendem que além de orar por nós, ele está orando por aqueles que aqui chegarão? Por aqueles que aqui ele vai acrescentar? E aí ele continua dizendo assim, né, deixa eu recomeçar aqui. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles, e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creram também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Ele está olhando para nós assim, esquisito, estranho, diferente. Ele está olhando para as nossas diferenças e ele está nos convidando a sermos um,
a sermos um corpo. Por isso eu disse hoje de manhã que se você é parte de uma igreja, você é parte daquele corpo, não tem opção de se colocar no lado do barco que está furado e cruzar os braços e dizer, não fui eu que furei, eu não tenho nada com isso. Tem sim, tem sim. Não se iluda, porque quando as setas de Satanás vêm contra esse barco, é contra a sua vida, é contra a sua casa. Então nós precisamos entender o que é ser membro de uma igreja. O que é ser membro do corpo de Cristo é muito mais sério do que você entende. Quando eu, enquanto parte desse corpo, abro a minha boca para falar mal de alguém, eu estou falando de mim mesmo. Porque nós somos um em Jesus. Quando eu luto contra você, eu estou lutando contra mim mesmo. E aí me perdoem, mas falta um pouco de inteligência ou de compreensão do texto bíblico, daquilo que o Senhor nos chama para sermos parte deste corpo. E quando nós entendemos a unidade, quando nós entendemos a compreensão da unidade, e quando nós caminhamos juntos, embora diferentes, e não é legal, Deus não quer que a gente seja robozinho moldado, não. Mas nas nossas diferenças, respeitamos o passo de um e do outro, quando nós caminhamos como uns soldados de Cristo, onde nós formos, o Senhor fará a diferença. Quando nós entendermos o poder que nos é dispensado pelo poder do Espírito de Deus, quando nós entendermos aquilo que nós podemos fazer em nome de Jesus, nós não vamos medir força, não vamos olhar para o umbigo, a gente vai se levantar juntos e nós vamos caminhar levando esse Evangelho. E onde nós chegarmos, o espírito de trevas sai, porque o Espírito de Deus se faz presente pela unidade, pelo compromisso, pelo amor que Deus coloca no meu e no seu coração, para ser igreja de Jesus. O desafio é olhar lá fora e entender que tem muitas pessoas, assim como eu e você, precisando dessa expressão de amor, aprender que existe um Deus poderoso, um Deus que pode mudar a história, um Deus que acolhe, um Deus que recolhe, um Deus que seca lágrimas, um Deus que renova a história, um Deus que cura, um Deus que mesmo quando não cura, mas nos ajuda a levantar e caminhar firmados na rocha que é Ele. E essa palavra está comigo e com você. Essa palavra está na minha vida e na sua. Este é o propósito real da nossa história, o que nós temos feito. Né? E aí cada um de nós olhamos para dentro do nosso coração. Palavra do Senhor, Romanos 15, versos 5 a 7. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia para todos os povos. Que boa notícia é essa, gente? Jesus está voltando, o céu está se abrindo, daqui a pouco Ele está aqui levando a sua igreja. E aí você temos a grande missão. Eu quero ir para o fim desta pregação e eu quero olhar um texto que me encanta. E ele não está aqui no contexto daquilo que a pessoa que preparou esse estudo, mas esse texto fala muito comigo, que é o texto do eunuco, e que eu já preguei ele aqui diversas vezes, e eu quero repensar ele com você. E eu quero dizer para você que neste exato momento, existem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, mas nós estamos aqui num contexto pequeno, mas ainda assim, próximo a nós existem milhares de pessoas que estão sem esperança, que sentem dor no coração, que gostariam de experimentar o que eu e você experimentamos, pessoas que gostariam de ter essa paz que eu e você temos tido em algum momento de luta, e que eu e você precisamos, se assim nós entendermos, sermos aqueles que vamos levar essa diferença. Quando a gente vai para esse texto aqui da palavra de Deus, no livro de Atos, e eu quero convidar você a abrir, nós vamos ler ele, e depois eu faço uma breve reflexão em cima dele, e nós encerramos o nosso culto, mas eu quero que você entenda o grande chamado de Deus. Atos capítulo 8, verso de 26 a 40, que você se coloque aqui, neste momento, no lugar de Filipe, mas que você se lembre no momento em que você foi a representação deste homem que queria conhecer mais de Deus. Atos capítulo 8, de 26 a 40, a palavra do Senhor diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi.
E no caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era um alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías, e aí ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era essa: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando entraram na água, quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto, seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Neste texto, trazendo para este momento nosso, em que nós trazemos este tema, igreja, lugar de pessoas imperfeitas como eu e você. Igreja, lugar que precisa estar de braços abertos para receber todo aquele que tem um interesse pelo Evangelho. Igreja individual que quando está no trabalho, no ônibus, na casa, no vizinho, na escola, não importa onde, pode ser referência do Evangelho. E esse texto me levou a refletir sobre esta experiência tanto de Filipe quanto deste homem, deste eunuco. O texto começa falando que Filipe, que era um dos seguidores de Cristo, e se você pegar aqui o livro de Atos, estava lendo ele ontem à tarde, e até me apaixonei, quero ler de novo o livro de Atos. Se você olhar aqui um pouco antes, os discípulos estavam passando perseguição, a igreja vivia uma perseguição gigante neste momento. A igreja estava sendo tremendamente perseguida. Paulo, que era Saulo ainda estava matando cristãos. Se você pega o capítulo anterior, Estevão tinha acabado de ser morto. E lá diz que Saulo, que depois se transforma em Paulo, tinha, vamos dizer assim, tido um contentamento com aquilo que tinha acontecido. E aí este povo perseguido levava o evangelho. E é neste momento e tem até uma passagem ali de Pedro exortando um homem que teve um encontro com Jesus, mas depois tenta negociar financeiramente para receber o dom do Espírito Santo, enfim, algo bem legal. Leia o livro de Atos, você vai ver lá o começo da caminhada da igreja que nós vivemos hoje, começou lá. Até para você conhecer, é bem interessante você dar uma olhada. E é neste momento que Filipe, então, sendo um dos que levavam a palavra do Senhor, recebe a visita deste anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fala assim para Filipe: Filipe, apronte-se, vai pelo caminho do sul. E aqui o texto reforça que o caminho era o menos frequentado, então era o caminho mais difícil. Em algum momento Deus chama o teu nome e diz assim: levanta e anda pelo caminho mais difícil. E talvez quando Deus chega para você e para mim diz assim: levanta e anda e vai pelo caminho mais difícil, se nós não estivermos conectados, se nós não estivermos entendendo que nós estamos nos colocando como aqui servos do Senhor, provavelmente a gente vai começar a argumentar, reclamar, Ai, Senhor, eu, teu servo, o Senhor me mandando ir pelo caminho mais difícil, Senhor, o Senhor não tem misericórdia de mim. Filipe aqui, a palavra diz que se aprontou e foi. Filipe era um homem obediente. O quanto eu e você temos obedecido a Deus.
No caminho, quando Filipe está fazendo este caminho mais difícil, ele vê o eunuco. E esse homem estava voltando para casa. Esse homem, que era o tesoureiro da rainha da Etiópia, era um homem que tinha um status, que tinha uma função legal, mas era um homem imperfeito do seu corpo, ele era eunuco, ele tinha sido mutilado do seu órgão genital, e ele não podia entrar no templo em Jerusalém, porque lá não entravam pessoas imperfeitas. E esse homem abriu o seu coração em algum momento, porque ele sai da Etiópia e vem até Jerusalém de carroça, de carruagem, para adorar a Deus, porque no que ele foi ensinado, e naquele período, embora Jesus aqui já tinha morrido, o véu já tinha se rasgado, mas o ensinamento é que adorava-se a Deus somente no templo. Não podia ser como eu e você hoje fazemos. Mas aquele homem foi até Jerusalém, provavelmente, e deve ter ficado do lado de fora, porque ele era imperfeito, ele não podia entrar naquela igreja. Seria como se eu e você chegássemos aqui na frente e nós tivéssemos que ficar do outro lado da rua, porque nós não poderíamos entrar aqui, porque eu e você somos imperfeitos. Mas quando esse homem sai da Etiópia e vem para Jerusalém, quem vê a intenção do coração desse homem? Deus. Quando você deu o menor sinal do interesse no encontro com Jesus, quem viu a intenção do seu coração? Deus. Quem movimentou as coisas para que você tivesse um encontro com Ele? Deus. Deus usou alguém na tua vida? Provavelmente. Na minha, várias. Quantas pessoas ouviram o chamado? Quantos Filipes Deus acionou para que você pudesse vir ao encontro dele? Quantos Filipes ouviram Deus dizendo assim, olha, levanta porque está indo lá uma pessoa que eu amo muito, amo tanto que eu entreguei o meu filho por ele, levanta e vai lá, vai próximo. Hoje eu e você que caminhamos com o Evangelho, Deus tem chamado o meu nome e o seu, provavelmente diversas vezes durante o dia ou durante a semana, para sermos nós, os Filipes. E Deus fala assim, ó, levanta, né? Sai da ociosidade, sai do temor, sai, vai, eu vou fazer. Quando a gente vê toda a direção aqui que o Espírito de Deus dá a Filipe, é tão lindo de ver, porque isso eu trago para você com muita confiança o que eu estou te dizendo, que quando Filipe ouve e ele obedece, e aqui Filipe não argumenta, Filipe tinha confiança que Deus iria conduzir. Eu estou dizendo para você que quando Deus te orientar e Deus te chamar, e você levantar e você for, mesmo que seja um caminho difícil, quem vai falar no teu lugar será Deus. O Espírito de Deus te direcionará, o Espírito de Deus te usará, o Espírito de Deus vai dizer assim, vai lá, encosta na carruagem. Você vai dizer, Senhor, mas eu tenho vergonha. E vai dizer, vai lá, eu estou falando. Eu vou tocar o coração, eu já toquei o coração. E é exatamente essa experiência que ele tem aqui. Então o Espírito disse a Filipe, chegue perto da carruagem e acompanha. Ou seja, chega perto, vai andar do lado. Imagina você no shopping, vamos pensar no shopping, né? Hoje não tem a carruagem, você está andando e aí Deus olha assim, mostra alguém para você e fala assim, encosta lá. Ah, eu não vou não, Senhor. Deus fala, vai lá. Ah, Senhor, eu tenho vergonha, a pessoa vai achar que eu vou assaltar, que vou roubar. Gente, se Deus mandou, se você tem tido intimidade com Deus, se você tem buscado fluir deste avivamento, se você tem escutado e negado a si mesmo, se você tem se disposto a ir para a cruz, e você reconhece a voz do teu grande pastor que é Deus, quando ele falar, não duvide, simplesmente obedeça. E grandes coisas você verá. Porque quando você obedece e você chega, né, num caso desse, acontece, vários de vocês têm testemunhos assim. E quando você chega perto, né, olha aqui o texto que diz aqui, Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. O que esse livro estava citando? A história de Jesus, lá 700 anos antes de Jesus, esse homem estava lendo. E aí o Filipe pergunta para ele, Filipe foi ousado, foi corajoso. Filipe estava conectado com o Espírito de Deus. O fluir do Espírito estava na vida de Filipe. E Filipe fala para ele, se o senhor entende o que o senhor está lendo? E o homem abre o coração e dá a deixa, né? E ele diz assim, como eu posso entender se ninguém me explica? Eu ficaria indignado se eu e você tivéssemos uma oportunidade dessa. E a pessoa dissesse para mim e para você assim,
Eu não consigo entender, não tem ninguém que me explique. E você não abrir a tua boca, ou eu não abrir a boca e dizer assim, posso estudar com você essa palavra? Gente, isso precisa arder no nosso coração. Isso precisa arder no nosso coração. Não dá para fazer de conta que não escutou, não dá para fazer de conta que não está entendendo, não dá para fazer de conta não é comigo, deixa eu chamar o Antônio, o Cristiano, espera aí que eu vou chamar o outro aqui. É com você. É com você. Por quê? Porque quem vai te instrumentalizar é Deus. Deus não precisa da nossa capacitação, Deus não precisa da nossa formação, Deus faz segundo a vontade dEle quando nós abrimos o nosso coração e nós nos dispomos. Os medos precisam ser colocados por terra. Os temores precisam ser colocados por terra. E quando nós arriscamos neste convite que Ele faz, e aí nós começamos a ver a direção que Ele faz, a gente fica de boca aberta, a gente fica perplexo, e depois a gente fica ali 1 dia ou 2 dias ali, admirando com aquilo que Deus fez através da nossa... A gente até se acha um pouquinho, tá? Mas aí a gente cuida, volta para a centralidade, diz assim, ó, presta atenção, não é você, é Deus fazendo através da sua vida. Quantos eunucos caminhando nos desertos aí da vida? Quantos homens com o coração aberto para compreender da palavra? Quantos homens Deus tem colocado próximo a mim e a você, que a gente precisa cuidadosamente, mas de forma muito disciplinada, nos dispormos a fazer a pergunta certa, no momento certo, do nosso jeito, mas no momento certo dizer assim, você gostaria de aprender um pouco mais sobre isso? Qual é o desfecho aqui da história? O eunuco diz para ele assim, olha, tem um rio, o que precisa para que eu seja batizado? E Filipe fala para ele que você creia. E ele disse, eu creio. Filipe entra na água, o eunuco é batizado. E o que acontece com Filipe na sequência da história? Deus multiplica esse PG. Deus pega Filipe e leva para outro lugar, dizendo assim, Filipe, tem campo pronto e aberto para você em Azoto, vem agora servir aqui. Filipe não se apropriou, não cuidou do banco, da cadeira ali, daquele lugar. Filipe abriu o coração simplesmente para servir. O quanto você está disposto a servir ao Senhor? O quanto você está disposto a se colocar nas mãos dEle e pedir para que Ele te mostre aquilo que Ele quer que você faça? O quanto você tem coragem de dizer para Ele nessa noite, a gente já está indo para o final, já quero chamar o pessoal do louvor aqui em cima, o quanto você tem coragem nesta noite, neste momento, o quanto você é ousado no nome de Jesus, que você pode perguntar para Ele assim, Senhor, o Senhor está me chamando para algum lugar? Senhor, tem alguém caminhando do meu lado que o Senhor quer que eu me aproxime? Senhor, tem alguma missão que o Senhor tem dado para mim? Senhor, tem alguma coisa que eu não estou percebendo? Senhor, eu quero ser a igreja. Eu quero ser a igreja. Eu quero ser essa igreja de portas abertas, de braços abertos. Eu quero ser essa igreja, talvez aqui, imaginando ela com as paredes, né, colocadas por terra, de uma forma figurativa. Eu quero ser essa igreja de braços abertos. Senhor, eu quero ser aquele que vou ajudar a receber. Eu quero ser aquele que vou acolher. Eu quero ser aquele que vou chegar para o visitante e vou perguntar, você está bem? Né? Você precisa de alguma oração? O que o Senhor pede para você nessa noite? Se eu e você queremos experimentar do fluir do avivamento, se eu e você queremos viver isso que Deus tem chamado esta igreja para viver, nós precisamos olhar para esta palavra dessa noite e desejar ser aqueles que amam o estranho como eu sou, como você é, pessoas imperfeitas neste lugar para louvar e adorar a Deus junto. Eu creio, sem nenhuma dúvida, que grandes coisas o Senhor já fez e ainda fará, para honra e glória dele neste lugar. Quando eu olho para o bairro onde nós estamos, e talvez em alguns momentos tememos, mas nós olhamos o poder do Espírito de Deus agindo,
nós entendemos que não existe principado, não existe potestade, não existe cultura que resiste ao mover de Deus. Não existe e não existirá, para a honra e glória do nome dele. Quando eu cheguei aqui e nós começamos a orar por vizinhos, e vocês que estão comigo desde o começo sabem disso, eu olho para pessoas aqui, vizinhas da igreja, que hoje estão aqui, como a Neide, pessoa que não entrava aqui antes e que hoje é membro dessa igreja, e tantas outras pessoas. Vejo a Mari, que chegou aqui, que é vizinha e que acha a igreja, né, num acaso. Vejo o Cristiano, vejo o Jodelli, vizinha aqui da igreja e que chega depois. Vejo o Osmar, vejo a Elaine, vejo o Diego, vejo o Vinícius, que chegaram depois. Vejo tantas pessoas que Deus... A Elisângela aqui com as crianças, o Henrique lá trabalhando. Vejo o Alex, vejo a Val, a Duda, pessoas que Deus foram acrescentando quando nós começamos a orar pelo bairro, orar pelos vizinhos. E eu fico imaginando que quando este templo ficar pronto, ele já será pequeno para aquilo que Deus fez neste lugar. Para quê? Para a honra e glória do nome dele. Qual é o grande propósito da minha vida e na sua? Povoarmos o céu. E eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós vamos orar. O que Deus falou contigo nessa noite, para você que está em casa também. O que Deus te convida a fazer nessa noite. A decisão é tua. Só posso te dizer que eu nunca me imaginei crente, e muito menos pastor. Nunca. Nunca. Tenho discipulado um sobrinho lá no Mato Grosso e ele diz assim: tio, a minha namorada fala que eu vou ser um pastor. Eu falo para ela, eu não conheço da Bíblia. E eu dou risada dele porque eu vim para o Evangelho bem depois dele. Assim como o Senhor transformou a minha história, e que aos olhos humanos seria impossível, não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele tem poder para fazer exatamente aquilo que Ele quer. Pai, queremos nessa noite te agradecer, queremos exaltar ao Teu nome, queremos te louvar porque nós somos a Tua igreja plantada neste lugar. E o texto que nós usamos de base é que a nossa raiz é profunda, porque ela está embasada no Senhor, e é no Senhor que nós buscamos a água que nós precisamos, para que no dia da seca, no dia do vento, nós estarmos fortalecidos em Ti. E é neste propósito, nessa compreensão, nessa noite, que nós nos colocamos em pé como a igreja que o Senhor levantou neste lugar há 34 anos atrás, e que continuamos com as portas abertas para receber aqui todo estranho como eu e cada um de nós que aqui estamos, para amar sem distinção, para levar o Teu Evangelho Salvador, para levar da Tua palavra que traz esperança, para levar da Tua presença gloriosa na vida daqueles que ainda não Te conhecem, como um dia cada um de nós aqui precisamos experimentar. Flua em nós o Teu avivamento, flua em nós o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a negar a nós mesmos cada dia, para fluir de nós a Tua gloriosa presença. Faça da nossa vida a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é que nós possamos glorificar ao Teu nome, servindo ao Senhor em tempo e em fora de tempo. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe nessa semana. Quando você ouvir a voz de Deus nessa semana dizendo assim: encosta na carruagem, não tenha medo, Ele vai fazer, porque Ele é Deus.